Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar dentro de pesquisa operacional com o modelo de transporte. Bom, o que significa modelo de transporte dentro de pesquisa operacional? Na verdade, é você otimizar, conhecer os custos de otimização utilizando modelos matemáticos. Então, o que a gente quer? É transportar itens de centros de origem a centros de destinos. Isso é muito usual em logística, e acredito que você já tiver essa aula com algum professor e já conhece, já tem noção e conhecimento de como isso se dá. Tá? Bem, o problema de transporte consiste em determinar o menor custo ou maior lucro em transportar produtos de várias origens para vários destinos. Aí você tem o custo de transporte de cada item, as quantidades dos itens disponíveis em cada centro e as demandas de cada consumidor. Então, o problema de transporte é também um problema de programação linear. Então, eu tenho aqui uma figura bastante ilustrativa, onde demonstra exatamente isso, onde você tem as suas fontes e os seus destinos. Você tem aquilo que você produz e aquilo que você transporta. E os custos que acontecem aí nesse deslocamento das suas fontes até os seus destinos. Bem, esse exemplo aí que a gente vai trabalhar, ele é um exemplo bem simples, porque na realidade ele vai ilustrar para vocês os custos que existem entre uma origem e um determinado destino. Então o objetivo é complementar a transferência dos produtos com o menor custo possível. Então, exemplo aqui. Eu tenho a origem 1 produzindo 50 produtos, a origem 2 produzindo 100 produtos e a origem 3 produzindo 120 produtos. A soma de todas essas produções aqui gera um valor de 270. Do outro lado, eu tenho as minhas necessidades aqui no meu centro de distribuição. O centro de distribuição 1 necessita de 100 e o centro de distribuição 2 necessita de 170. Totalizando aí 270. Então o que a gente pode ver? O que eu produzo é o que eu consigo transportar para o meu destino. Então está equilibrado essa produção e essa necessidade, ou a disponibilidade e necessidade. No meio disso daí eu tenho os custos de transporte do 1 para o CD1, que é de 10, do 1 para o CD2, que é 12, da origem 2 para o centro 1, 20, para a origem 2 de 8. Esse 3.1 aqui, esse C3.1 é a identificação da origem e do seu destino. Então, por isso que é C3.1 e o valor do custo do transporte de um determinado produto. Então, esses custos de transporte eles estão aí identificados para cada item, para cada origem e para cada destino que você vai fazer ao longo dos seus transportes, Então, por isso que a gente fala, é um problema bastante equilibrado em função do que você produz e do que você destina. Bom, essa situação ela pode ser representada de maneira muito simples, através de uma tabela. E nós fizemos, acredito que a gente tenha feito um exemplo muito parecido em sala de aula, onde você pega um problema, naquele caso o anterior foi um problema escrito, e vocês simplesmente transportaram todas as variáveis para dentro de uma tabela. Aqui, mesma coisa, só que aqui tem uma figura e estou transportando dessa figura para dentro de uma tabela, onde eu tenho as minhas origens, as minhas demandas, o CD lá, CD1 e CD2, e a disponibilidade da origem 1, a disponibilidade da origem 2 e a disponibilidade da origem 3. Sempre lembrando que a soma disso aqui dá 170. As minhas demandas, elas estão aqui e eu necessito de 100 no CD1 e 170 no CD2. Então,
Qual é a leitura que a gente faz dessa tabela aqui? Que as origens são identificadas por I e os destinos são identificados por J. Os destinos estão identificados por J. Então, onde se lê as disponibilidades nas origens, elas estão aqui à direita, disponibilidade nas origens. E onde fala as necessidades nos destinos, elas estão aqui embaixo, ó, necessidades 100 e 170. O custo unitário de transporte de cada origem para cada destino, ele está aqui dentro, ó. Está dentro dessa tabela aqui, ó, que vocês estão vendo. Ok? Bom, para que aquilo ali seja entendido, né, de uma forma bastante ilustrativa, como nós vimos no slide anterior, nós precisamos agora transportar para dentro de um modelo matemático. Aí nós vamos entender o passo a passo do transporte daquelas informações que estavam lá naquelas tabelas anteriores, agora para o modelo matemático. Então, é o modelo linear do transporte. Ele envolve as variáveis de decisão. Lembra que eu falei que o I e que o J naquela tabela são a origem e o destino? Elas são identificadas por X. O que é o X? É aquilo que vai ser levado, é a quantidade de um determinado produto. Tá? Então, variáveis de decisão é XI, é quantidade a ser transportada da origem I para o destino J. Qual é o objetivo? É minimizar os custos do transporte. Quais são os custos do transporte? Os custos do transporte são esses valores que estão nessa tabela aqui, ó, de vocês. Ó. Então tá lá, ó. Eu vou minimizar, né, minimizar os custos. 10x11 mais 12x12. Lembrando que é a posição onde se encontram os valores. Como é uma matriz, então coluna 1, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 1, coluna 3, linha 2. Tá? Por isso a identificação desses números. Bom, então, qual é o entendimento? Então nós montamos a nossa função objetivo, onde o 10x, que vocês estão vendo aqui, ó, é o custo unitário de transporte da origem 1 para o destino 1. Eu acabei de explicar aqui. Ó. E x, o que é x? X é a quantidade a ser transportada. X é a quantidade. Eu não tenho a quantidade a ser transportada. Na realidade, eu só estou identificando aqui. Ó. Que é igual ao que? Ao custo do transporte da origem 1 para o destino 2. Qual que é o custo da origem do transporte 1 para a origem, da origem 1 para o destino 1? 10. Certo? Então isso que vocês estão vendo aqui é um modelo que nós transportamos da tabela para esse modelo linear de transporte. Criamos aqui uma função objetivo. Bom, vamos em frente. Claro que naquele problema ali gráfico existem as suas restrições. Né? Se nós voltarmos nela lá, nós temos as restrições. Onde estão as restrições? Elas estão aqui nas minhas necessidades e nas minhas disponibilidades, certo? Então vou avançar aqui, ó. Então, as quantidades retiradas da origem devem ser a disponibilidade de cada uma. Então, aqui é uma explicação daquilo que vai ser retirado de O1, daquilo que vai ser retirado de O2, daquilo que pode ser retirado de O3. Então, qual é a quantidade máxima que pode ser retirada de O1? 50, de O2, 100 e de O3, 120. Tá? Então, as quantidades transportadas para cada destino devem ser a necessidade de cada uma delas. Bom, perfeito. Visto a restrição referente ao que as origens, agora nós vamos também para as restrições referente ao destino. Então eu tenho lá ó, o meu D1 eu necessito de 100 e o meu D2 eu necessito de 170. Então eu montei aqui toda a minha funçãozinha, né, com as minhas posições dos valores que estão naquela tabela anterior. Aí o modelo fica da seguinte forma, então 10x1, que é aquela função objetiva que eu acabei de criar aqui atrás, né? E agora eu vou precisar fazer o quê? Colocar as restrições, aquelas restrições referentes às origens e as restrições referentes ao destino. Então eu vou criar uma equação aqui, por isso eu coloco o sujeito A e vou transportar aqui para dentro o que está aqui, ó. Opa! O que está aqui, ó, x11 mais x12, está aqui, ó. x11 mais x12 é igual a quanto? Igual a 50, tá lá. x21 mais x22, x21 mais x22 é igual a 100, tá lá. x31 mais x32 é igual a 120, tá aqui. Então montei aqui as minhas restrições, né? E agora eu vou para os meus destinos, né? x11
mais x12 mais x31 igual a 100. x12 mais x22 mais x32 igual a 170. Perfeito. Eu montei aqui a minha função objetiva com as minhas restrições. E aqui embaixo está descrito que o xi, que é a origem, e o j, que é o destino, tem que ser maior que zero. O i é minha origem 1, origem 2, origem 3, e o meu j é meu destino 1 e o meu destino 2. Então é só uma identificação referente também às minhas restrições. Bom, perfeito. Então a gente montou o modelo linear, montamos o modelo linear do transporte, criando função objetiva e depois as suas restrições. Pronto, perfeito. Até aí, a princípio, acabou o problema, o entendimento. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com outro caso. Lembra que eu falei no exercício anterior aqui, ó, que esse caso que nós trabalhamos, a disponibilidade e as necessidades, elas estão equilibradas. Nesse outro caso aqui, ó, ela é um outro sistema, é uma outra forma de você resolver um problema. Onde, nesse caso aqui, ó, é um caso de sistema não equilibrado. Então, o enquadramento do modelo se faz com a criação de origens ou destinos auxiliares para receber a diferença entre a oferta e a demanda. Então, eu tenho aqui uma oferta e uma demanda. Eu preciso saber qual é a diferença que existe aqui para que eu possa fazer um equilíbrio. Bom, se eu tenho 66 e se eu tenho 60, a diferença é 6. Né? 66 menos 60 vai dar 6. Tá? Bom, beleza. Então, os custos unitários para origem ou destinos em função, olha, presta atenção, em função daquilo que vai ser inserido aqui para que haja um equilíbrio entre essas demandas aqui, ó, as funções auxiliares elas vão valer zero. Ou seja, é algo fictício que eu vou colocar dentro dessa tabela que não vai influenciar nada em termos de custo para a origem ou para o destino. É só uma variável auxiliar. Por que eu uso essa variável auxiliar? Exatamente para fazer esse equilíbrio da disponibilidade e das necessidades. Bom, vamos lá. Então aqui está perfeito, percebeu que essa tabela ela tem as suas demandas, as suas origens e tem um desequilíbrio aqui em relação àquilo que produz e àquilo que é despachado, né? Então vamos lá. Então, criando-se uma origem auxiliar para obedecer a diferença de 66 menos 6, que é 6, né, que eu acabei de mostrar para vocês lá, temos o seguinte equilíbrio. Então agora eu fiz o quê? Eu equilibrei a minha tabela. Como é que eu equilibrei? Criando essa variável A aqui, ó. Como eu disse, é algo fictício, né? Então ela não vai influenciar nada, em custo nenhum aqui nas minhas demandas. O que ela vai me ajudar é a resolver o problema de programação linear. Por isso eu coloco ela aqui para equilibrar a minha disponibilidade e a minha necessidade. Então é algo fictício que não vai ficar aí para sempre. É só para que eu possa, de uma forma fácil, resolver esse pequeno problema. Uma solução possível para o problema é mostrado no quadro, onde os valores das células representada nas quantidades transportadas de cada origem para cada destino. É o que nós acabamos de visualizar em slide anteriores, estamos visualizando aqui, né? Então o problema é mostrado dessa forma. Então quando vocês encontrarem qualquer coisa, qualquer problema que ele esteja desequilibrado, vocês vão precisar colocar sempre uma variável para que vocês possam fazer o equilíbrio. E como é que vocês fazem o equilíbrio? Pela subtração, né? Das diferenças entre as duas, a necessidade e a disponibilidade. Certo? A diferença você coloca ali. Ó. Então é algo fictício. Então eu teria, né, sem usar método nenhum, o problema resolvido da seguinte forma. Ele apareceria assim. Então eu tenho um equilíbrio das minhas disponibilidades e das minhas necessidades. Por que eu tenho um equilíbrio? Porque a minha necessidade é 25. Então quanto é a necessidade de D1? A necessidade de D1 para O1 e a necessidade de D1 para O2 é 25. Então a soma disso aqui dá 25. Então O1 ele não vai transportar nada nem para D2 e nem para D3, porque ele já chegou ao seu equilíbrio
nas demandas e já chegou ao seu equilíbrio referente às suas necessidades, certo? O2, mesma coisa, ele já fez o equilíbrio, chegou a 30, então ele não precisa transportar mais nada para D3. E a demanda 1, ela não precisa, a origem 2 também não precisa, a origem 3 não precisa transportar nada para D1, porque ela já chegou à sua necessidade, assim como já chegou aqui na sua necessidade na célula D2. Então, o que você viria a partir do momento em que você faz o equilíbrio entre a necessidade e a disponibilidade? É uma visão assim, bem ampla. Claro que nós usamos um método aqui para que esses valores chegassem nesses resultados. Então aqui eu só estou mostrando para vocês como é que ficaria essa solução aqui, ó, utilizando o método para que haja um equilíbrio. Então as quantidades quantidade A2 é 1 e X, né, A3 é 5. Então esses valores eles são fictícios, lembra que eu falei lá no começo? Eles são é só uma forma para que eu possa equilibrar essas necessidades e as disponibilidades aqui. O valor original a gente vai sempre saber que aqui é 35 e aqui é 0, ou seja, não foi transportado nada, porque esses valores que aparecem aqui eles não têm custo nenhum. Eles são uma forma de representar matematicamente o equilíbrio desse quadro que está aqui. Bom, perfeito. Agora sim, agora eu começo a trabalhar com um real problema. Esse real problema é o algoritmo dos transportes. Então a solução do problema do transporte, como todo problema, representa um modelo de programação linear. Ele pode ser obtido pelo método simplex. O que é um método simplex? É um grupo de critérios para escolha de solução básica que melhorem o desempenho do modelo. Bom, se ele tem que melhorar o desempenho do meu modelo, o algoritmo ele vai ter que fazer uma sequência de passos de forma que isso tudo possa ser representado em nível de otimização, ou seja, eu tenho que otimizar o meu custo. Então eu vou utilizar uma coisa bem básica para resolver o problema. Essa coisa bem básica que a gente vai resolver esse problema, por exemplo, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Então eu tenho aí uma tabela, então é um exemplo, né? E eu vou calcular a solução básica inicial. Então eu usei um método para calcular e para fazer o equilíbrio entre as minhas necessidades e as origens e as minhas demandas e as minhas necessidades, né? Então ela está bastante equilibrada. Bom, porque eu usei um método para isso. Aqui, ó, eu só mostrei para vocês também de uma forma bastante ilustrativa, mas eu usei na realidade um método aqui para chegar nesse resultado que vocês estão vendo aqui, ó. Então uma solução básica para o problema é o conjunto de valores a transportar que obedeçam duas condições. Primeiro, satisfazer as restrições de origem e de destino, sim, né? 30, 20 mais 10 dá 30, 20 mais 12 dá 32. Perfeito. 6 está equilibrado. Então a soma desses valores em vermelho aqui dá 25. Então, ok, está perfeito, né? Então está bastante equilibrado aqui. E a soma desses valores aqui dá 28, então não tem nada em desequilíbrio, está tudo perfeito. Então eu satisfiz todas as restrições da origem e do destino. Bom, não apresentam, quando você utiliza um método, não apresenta um circuito entre as variáveis básicas. Por circuito devemos entender um polígono fechado. Então quando você utiliza um método, você não deve fazer com que esses valores que vocês estão vendo aqui, todos eles sejam fechados. Tem que existir algo aberto. Então esse polígono que fala aqui, ó, é algo quadrado que não pode estar fechado. Tem que ter em algum momento isso aqui tem que ter uma janela. A janela nesse caso aqui está aqui, ó, está em branco. Tá? Então é uma forma ilustrativa de você entender ainda mais a solução do problema. Bom, então isso aqui esses valores foram colocados, como eu disse para vocês, assim como os anteriores, mas na realidade foi utilizado um método. O método utilizado para esse determinado problema é o método do canto noroeste. Você já deve ter estudado lá na 8ª série, Rosa dos Ventos, né? Norte, sul, leste, oeste, sudoeste, sudoeste, noroeste.
Exatamente isso. Então, nós vamos usar esse método do canto noroeste. É como se nós tivéssemos uma bússola aqui, ó, e simplesmente posicionássemos a bússola e o ponteiro dela nos indicasse para uma determinada posição. Tá? Então, a partir da célula superior esquerda, transportamos o máximo possível da origem ao destino. Então, veja, qual é a minha... Se eu pegasse a bússola aqui e colocasse ela nessa tabela, ela ia apontar aqui, ó, de acordo com o que fala aqui, a partir da célula superior esquerda. Qual é a minha célula superior esquerda? Aquela que está lá em cima. Então eu ia apontar a bússola aqui, o ponteiro do canto noroeste ia ficar aqui, ó, porque o do norte estaria aqui, o do oeste estaria aqui e o do noroeste estaria aqui. Ó. Então ele ia apontar para esse 12 que vocês estão vendo aqui. Ó. Perfeito. Apontando para esse 12, eu preciso fazer um ajuste. Porque nós percebemos que essa tabela, esse problema, ele está o quê? Desequilibrado. As minhas necessidades e as minhas demandas, elas não estão, as minhas origens e as minhas demandas não estão batendo. Tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma variável auxiliar. Então eu criei essa variável auxiliar. Esses valores aqui, lembrando que eu posso atribuir valores zero, né, porque eles não têm custo nenhum para transportar. Mas o que eu preciso fazer é o equilíbrio entre esses valores que estão aqui. Ó. Então qual é o valor que vai aparecer aqui? É a diferença de quem? De 55 menos 40. 55 menos 40. Então tem que aparecer aqui a diferença. Lembrando que essa é uma variável fictícia, não tem valor nenhum, é só uma forma de eu conseguir resolver o problema, ou seja, equilibrar o problema utilizando o método do canto noroeste. Perfeito. Então está aqui a bússola. Então vamos lá. Eu apaguei todos os valores da minha tabela. Apaguei todos os valores e vou resolver agora um outro exemplo aqui para vocês. Equilibrei, fiz o equilíbrio, né? Fiz o equilíbrio das funções, já coloquei o 15 aqui, ela está equilibrada. Apaguei os valores que vocês tinham visto aqui, apaguei esses valores aqui. E como se eu não soubesse isso aqui, né? Por quê? Porque eu tenho a quantidade tenho a minha origem, tenho o meu destino, e eu tenho os custos entre elas. Então o que eu vou fazer? Apaguei esses valores e vou começar a utilizar o algoritmo, o método do canto noroeste, para resolver esse problema. Vamos fazer juntos, que ele é bem interessante e bacana de entender. Vamos lá. Então eu peguei a bússola, coloquei o ponteiro do canto noroeste e apontou para cá. Então aqui estava branco, né? Porque eu apaguei esses valores aqui. Então, o canto noroeste fez o quê? Ele pergunta a você, bom, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o maior valor em que ele compartilha o resultado da minha necessidade com a minha disponibilidade. Tá? Então, qual é o maior valor que eu tenho? Bom, eu tenho 10 aqui e tenho 8 aqui embaixo. Qual é o maior valor que possa suprir essas duas necessidades aqui? Ó, eu não posso colocar, se eu usar esse recurso 10, eu vou colocar 10 aqui, ó, mas eu vou extrapolar quem? Esse outro valor que está aqui embaixo. Então o que eu tenho que fazer? A diferença entre eles é 8. Então eu vou colocar aqui, ó, qual é o maior valor que eu posso colocar aqui entre os dois? É 8. Bom, se eu coloquei 8 aqui, ó, esse 8 que estava aqui embaixo, ele passou agora a ficar zerado. Então a minha demanda foi atendida. A minha demanda foi atendida. A minha origem ainda possui 2, porque foi a diferença, né? 10 menos 8, 2. Então eu tenho uma folga aqui ainda de 2. Certo? Bom, vou passar a bússola novamente pro quê? A partir da célula superior esquerda, vou transportar o máximo possível para a origem. Então eu pego a bússola aqui, transporto ela novamente para a minha esquerda, canto superior, porque eu não tenho um resultado aqui ainda a ser resolvido. Bom, aí ficou simples. Bom, se eu tinha 2 de demanda, um valor 2 aqui, o que eu vou fazer? Nesse canto noroeste, eu não posso colocar 30, né? Porque vai extrapolar esse valor que está aqui. Então, eu tenho um limite, né? Eu tenho um limite de 30 e um limite de 10. Esse limite de 10 eu já usei 8. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar esse 2 que estava aqui para zerar a minha origem para da demanda 1 e da demanda 2. Pronto, a hora que eu fiz isso aqui, eu zerei. Então já não tenho, já efetuei todas as minhas necessidades. E é lógico, a origem 1 ela não vai transportar nada para o destino 3.
Entenderam aqui? Por quê? Porque eu já zerei aqui os meus valores. Bom, como eu coloquei 2 aqui, eu tenho que retirar esse 2 dessa demanda 3 aqui, dessa demanda 2, que é 30. Então 2 menos 30 ficou 28. Bom, perfeito. Aí resolvi já a coluna D2 e a coluna O1, né? Vou novamente testar a solução. Ah, mas não era o canto superior esquerdo? Sim, aqui lembra que eu falei para vocês que eu já zerei, então eu não preciso testar mais lá. Ah, mas e a outra aqui também eu não preciso testar, porque essa aqui já foi preenchida. Eu já usei todos os recursos dela, que eram 8. Então qual é a minha próxima? É essa que está aqui, ó, canto superior esquerdo do D2 aqui, ó. Bom, então eu tenho 20 e tenho 28. Qual é o máximo que eu posso colocar aqui, ó? Eu coloquei 20. Quando eu coloquei 20 lá, eu já zerei esse valor que estava aqui, ó. Já zerei. E aqui, bom, 20 mais 2, tirando de 30, fica 8. Ah, desculpe, 2 tirando de 30 fica 28. 20 tirando de 28 ficou 8. Então ficou uma sobra de 8. Essas outras linhas aqui eu percebo. Então a minha origem 2, ela não vai precisar transportar nada para quem? Para D1 e nem para D3, porque eu já supri a necessidade. A minha necessidade. Bom, perfeito. Então eu risquei aqui o 28, estou com uma folga de 8. Qual é o meu próximo canto noroeste aqui, para resolver o problema? Aqui, porque eu não preciso calcular mais aqui, porque eu já cheguei ao valor limite. Eu venho aqui e coloco a bússola novamente no canto superior esquerdo. Pego o maior valor, que está entre 10 e 8. Posso colocar 10 aqui? Não, porque a minha restrição aqui é de 8. Então o que eu vou colocar? O máximo que dá. O máximo que dá é 8. Se eu coloco 8 aqui, eu zero. Zerei, pronto. Então eu não preciso usar mais esse canto noroeste. Eu já cumpri aqui, já supri toda a minha necessidade. Perfeito. Se eu suprir toda a minha necessidade, eu estou com uma folga 2, eu vou partir agora para o próximo canto noroeste. Então eu vou pegar a bússola, novamente. Próximo canto noroeste, aqui, no D3. Em D3 eu tenho o 17 e tenho o 2. Eu posso colocar um valor superior ao meu limite que está aqui? Não. Então eu peguei o meu limite máximo em O3 aqui, que eram 2. Quando eu coloquei 2 aqui, eu diminuí desse valor que estava aqui 17, ele ficou com 15. Certo? Então eu fiz aqui, se a gente analisar agora todo o nosso problema, ou seja, a origem 2, ela transporta mercadoria para D1 e D2, supra a necessidade. A origem 2, ela transporta mercadorias para D2, supra a necessidade. E a origem 3 também, ela transporta as mercadorias para D2 e para D3, numa quantidade, que está dentro da sua necessidade. Bom, perfeito. Bom, então basicamente eu consegui resolver o problema para cima, mas eu tenho ainda que resolver esse problema aqui, essa sobra de 15. Bom, por isso aquela variável auxiliar que eu pedi para vocês colocarem na tabela, ela que vai ajudar vocês agora a fazer o equilíbrio dessa solução. O equilíbrio dessa solução vem agora, né? Ou seja, se eu tenho um valor, uma sobra de 15, e eu tenho aqui a minha necessidade de 15, então o que eu preciso fazer? Colocar esse 15 lá dentro e zerar todos os meus valores que estão aqui. E agora eu consegui fazer com que ter um custo otimizado baseado na solução do método do canto noroeste. Então o que vocês viram ali foi um passo a passo para solucionar o problema do canto noroeste. Então o que foi feito? Então a tabela de vocês, lembra aquela tabela anterior que eu mostrei para vocês? Ela apareceu daquela forma por conta disso. Porque eu utilizei um método, ele otimizou todos os valores. Eu não mexi nas restrições aqui das minhas disponibilidades, das minhas necessidades. Usei ela só para resolver o problema da solução utilizando o método do canto noroeste. Então está aqui, Então, o primeiro transporte foi X1, coluna 1, linha 1, foi de 8. Então, primeira linha mantém disponibilidade de 2. Nós voltarmos nas tabelas aqui anteriores, eu tenho a disponibilidade de 2. Aqui é o passo a passo, Segundo, transporte X1, 2,
é o 2. Segunda coluna mantém disponibilidade de 28. Lembra que aqui tinha baixado para 28? Perfeito. Então aqui é uma forma resumida de você entender o problema. Vamos lá, ó. Terceiro transporte, x2220, x 2220, aqui que é coluna 2, linha 2, 20. Segunda coluna mantém disponibilidade de 8, eu teria uma sobra lá de 8. Aí quarto, x23, terceira linha, mantém disponibilidade de 2. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui foi o passo do algoritmo, utilizando o método do canto noroeste. É uma solução simples, fácil de você resolver e onde você consegue otimizar o teu custo. Ou seja, é um dos métodos para você otimizar custos. Esse método é chamado de canto noroeste. Por que canto noroeste? Por conta da bússola, né? Você posiciona o ponteiro e ele vai apontar sempre para o lado, a seta, né, do ponteiro canto noroeste, sempre na parte superior esquerda da sua tabela. Entendido isso aí, eu pedi para vocês resolverem esse exercício. Vocês vão utilizar o mesmo passo a passo do exercício anterior para tentar resolver esse problema utilizando o método do canto noroeste. Então o que vocês vão fazer no exercício de vocês? Vocês vão zerar tudo isso aqui, ó, esses números, vão zerar todos esses números, vão pegar o passo a passo, a bússola de vocês e vão simplesmente posicionar e vão tentar otimizar esses valores que estão aí, ó. Lembrando que a tabela, né, aqui, os valores aqui eles estão em desequilíbrio, vocês vão precisar equilibrar isso daí, ok? Um abraço a todos, espero que vocês tenham entendido e tenha facilitado a vida de vocês na solução desse problema.